só para a gente Começou, definir né? algumas Vamos lá. regras. Ó, Né? Regras aqui uma do laboratório. variação daquele formato, Verdade. onde eu tenho aqui o cálculo da área como sendo... Eu gravo videoaulas uma procedure, sempre com a turma. certo? E essa né, que procedure é uma aula não que só já da área, existe, como que do vai, perímetro quadrado. vocês vão assistir uma aula que foi Então, gravada. aqui variação, da como é que é turma, chamado mas isso aqui? assim, Onde eu ou tenho foi aqui o gravada cálculo da só área ela. como sendo... Geralmente então, eu gravo a uma videoaula procedure, com a turma. Né? certo? Então, E essa vamos dizer procedure, assim, não só da comentários, área, quanto do uma série de perímetro coisas quadrado. vão aparecer na Então, videoaula. aqui eu tenho, Ok? como é que é chamado isso aqui? Nós temos algumas regras para a videoaula, vamos dizer assim. Aí eu A chego primeira aqui, eu regra tenho aqui a área, se não tiver metade mais lado um da vezes lado, turma, eu não gravo videoaula. né? Área é uma variável? Porque as videoaulas foram feitas, a ideia de fazer é um videoaula atributo é do que como objeto a programação quadrado. tem uma série de Aí eu detalhes, chego aqui, eu então tenho o aqui atributo a área está segue recebendo um lado vezes vezes lado. captar Então, esse área processo é uma ele não tá variável jogando pra fora. Ele está então a ideia de interno criar a ao videoaula objeto. ela O vai atributo do facilitar objeto, que eu possa quadrado. rever aquele Certo? Aquela história que eu conteúdo. falei Então, o de que atributo possa área tem assimilar recebendo melhor lado que vezes lado. entendeu, de Eu acordo tenho com uma que esse processo ele não está jogando para fora. Para O isso, objeto, ele ele vai algumas mandar ou regras. receber como se Né? fosse Então tem que ter um primeiro metade mais branco. ou É aquela história que eu falei lá, que você envia uma situação segundo, que ele quando vai eu receber, uma vai porta, trabalhar, onde onde o objeto ele vai mandar ou receber no balcão de atendimento, e a ideia é estar fazendo a conta com a calculadora numérica lá, com a pessoa envia alguma coisa, está tendo acesso, ele vai teoricamente mexer naquela vai trabalhar com nada, formato que acontece. É diferente de você estar no balcão de atendimento, então, você está fazendo a conta com a calculadora, a atenção tem que ser a pessoa. E ele vai executar o cálculo e ela teoricamente é desejável, aí vai permanecer ligar que acontece. Tá blindado, participar da aula. Para mim poder, sem dúvida, recuperar essa informação, ele está fazendo o cálculo. Por que disso? E ele vai executar o cálculo e fatalmente, então, o que acontece aqui? Ele vai calcular a área do objeto. Certo? Quando eu vou poder recuperar essa informação, então eu poderia calcular a área e o perímetro quando eu setei o valor. Então, do lado, o que acontece aqui? Ele calcula a área, certo? Na hora que você se deparar com eu vou informar. Pelo menos caso contrário, eu não calculei a área. Mas eu poderia calcular a área e a área eu setei o valor. Coloquei o valor do lado, você vai lembrar que o professor falou sobre isso. Sido feito dessa maneira. Ou eu podia ter perguntado sobre isso, certo? Não entendi direito. Esse cálculo área aqui é aquela característica como você não enviou esse mensagem ou não? Uma regra do laboratório, essa videoaula ela vale tanto em sala quanto no laboratório, certo? É que a ideia de hoje é a gente fazer alguns objetos. Isso resolveu. Aí eu tenho aqui o programa. E depois vocês vão praticar. Uma boa parte já fez toda a lista no computador. Mas todo mundo já fez a lista no computador? Nem todo mundo. Aí eu tenho aqui o programa. Então a ideia é a gente praticar nesse sentido. Aqui no set, aqui, também tem aquela questão que a gente usa passagem para conferência? Do fórum, do EAD lá, que já deve estar no ar lá, né? Todo mundo já fez. Já entrou no EAD, está tudo pronto, né? Até o dia 15 no set vai alterar. Neste caso, quando que a gente usa passagem para conferência? A barriga e uma hora vence o tempo e vocês vão dançar porque não entregaram o trabalho do EAD, certo? Tá? Então, vamos dizer assim, tem essas regras, quando eu estou setando, só para deixar documentado, já que é a primeira videoaula que ele retorne nada de vocês, os trabalhos sempre com nome e data no cabeçalho. Pode ser na folha do objeto, não precisa ser folha ao mar. Não teria necessidade. Não tem necessidade porque eu estou colocando o valor dentro do objeto, só que certo? Tem que sempre colocar então, eu estou mandando uma cópia para ele, ele guarda o valor lá e pronto. Se tiver mais de uma folha, pelo menos em cada folha, não teria necessidade. Claro, não tem necessidade porque eu estou colocando o valor dentro do objeto. Isso acontece na interface. Então, eu estou mandando uma cópia para ele, ele guarda o valor lá e pronto. Esse semestre só eu estou dando essa disciplina para vocês. Eventualmente, se acontecer de eu dar mais de uma disciplina para vocês, agora, além do nome da data, na interface, vai ler lá e ele vai ter que retornar o valor, certo? Isso em função de quê? Eventualmente, então, são vários trabalhos e pode acontecer no informe eu não preciso, porque no informe ele só vai mostrar o valor. Ou se soltar vai ler lá e daí vai ter que retornar o valor daquela certo? Porque se não fizer por referência, o outro poder utilizar. Então aqui eu preciso vou ter o valor alterado. No informe eu não preciso, mas no informe ele só vai mostrar o valor. Tem no portal na hora que você usar o material, pedir o dado que eu passei. Aqui na classe programa, se fizer por referência,
da parte de operadores, não vou ter o valor alterado. Aqui eu tenho o quadrado, recebe, quadrado, assim como nos outros materiais que eu passei para vocês. Esse é o caso que a gente material comentou agora há pouco, que eu tenho aqui na classe do programa, antes das que é formado por outros objetos. Facilita o entendimento. Aqui eu tenho quadrado, recebe, quadrado, ponto cria objeto. E mesmo depois também dá uma olhada, ele tem uma série Esse é o caso que a gente comentou agora há pouco, que eu tenho um objeto que é formado, eu não aqui esse ação, tem todo o fluxograma colocado, o quadrado o outro material que vai vir em estrutura de seleção depois, ele vai ser bem mais nítido ao uso dos fluxogramas. Certo? E o que aconteceria é uma metodologia, hoje nós estamos aqui, usando mais diretamente dentro do Pascal. Nós estamos mais usando a ideia do fluxograma. Mas também pode ser utilizado, quem achar interessante utilizar, é um formato lá, não aprender. Mas e se ao invés de eu chegar aqui e fazer isso daqui, eu fizesse... Algumas coisas que não vão ter na aula de hoje, eu vou repetir coisas que nós já vimos em sala de aula, certo? Reforçar esses conteúdos. Não existem lá, não pode. Okay? Mas e se ao invés de eu chegar aqui vocês já viram, aqui, eu fizesse... mas de qualquer forma está escrito nos materiais, mas igual nós vamos reforçar. Essa videoaula eu vou colocar ela lá no YouTube, vou passar o link no portal, daí vocês podem acessar via celular, via computador, da maneira que vocês acharem melhor, né? Ela está sendo feita justamente, ela vai estar gravada em em HD. Eu tenho esse cara certo, resolução HD, vem aqui, vai dar para vocês visualizar teoricamente tranquilo em qualquer aparelho, certo? Ok? Se eu chegar aqui no final aqui e fizer... vejamos. Vamos lá. Quadrado. Então, aqui a gente tem aqui essa é a lista, a ferramenta que a gente utiliza é o Lázaro. O que acontece se fizer isso aqui agora? Eu vim aqui e fiz isso aqui, certo? O Lázaro aqui, se eu chegar aqui no final aqui e fizer livre, eu não preciso pagar licença dele, né? Essa versão é 2.0.6. E daí? O que acontece? Vocês podem entrar no site, procurar aqui por Lázaro. Tem certeza? E vai... Tem aqui a Lazarus IDEA.org, você pode ver aqui. Fala? Ele funciona tanto no Windows quanto no Linux. Esse cara é bom, né? macOS, não tem problema nenhum. Mas aí então, vai isso daí é a mesma coisa depois que eu instalar, ele vai vir aqui, vai ter essa cara que está aqui. Isso daqui, né? Ele vem aqui, arquivo novo. Neste momento a gente está usando um programa simples, certo? Mas aí então, esse programa isso daí é a mesma então, coisa que eu fazer aqui, e ele vem com o básico aqui, né? A gente vai pegar o enunciado aqui. Dentro do enunciado eu tenho lá, fornecido lado de um quadrado, os lados de um quadrado, calcule área e perímetro. Como eu não gravei, geralmente eu gravo videoaula já desse cara, não gravei, vamos lá, quadrado. Certo? Então, ele tem a estrutura básica de um programa, que é a palavra program e o nome. A regra para criar o nome do programa ou o nome dos objetos que a gente vai utilizar, ele segue a regra, que eu posso usar somente letras e números, né? O máximo que eu posso usar de caractere diferente é sublinhado. Quem acha que os dois comandos deles são iguais? Além de letras e números, eu tenho as regras, que ele tem que começar necessariamente por letra, não posso começar por número, certo? Não posso ter espaço em branco. Nome composto, não posso usar espaços em branco. Só um comentário à parte. Ele tem que identificar falando sobre a área profissional. O mercado, então, no caso, o nome do programa é quadrado. Certo, eu vou declarar, nós vamos ter lá seus colaboradores. Só um comentário à parte. Manifestem realmente falando sobre a área profissional. Que argumentos de entrada, que argumentos de saída. O mercado o que eu preciso para resolver o problema. Seja certo ou seja errado. E porque argumentos de saída. o processo dos seus colaboradores mais rico ou resultado manifestem. Eu não tenho muito como contribuir. Então, o que eu tenho como argumento de entrada no cálculo do quadrado? Uma ideia que pode ser colocada pode fazer uma diferença. Por quê? O que eu tenho como argumento de saída? Para ficar mais certo, ele me pede. Mesmo caso eu não tenho muito como contribuir, um pouco mais, depende uma ideia que pode ser colocada na área, certo, ou que seja um absurdo, perímetro, independente, prefere que vocês se não, tá certo, fornecido o valor dos lados de um quadrado, calcule a área interajam que ele fornece mais é o lado. Para poder, mesmo que não esteja certo ou que seja um absurdo, então, o que eu tenho aqui? Ela prefere que vocês se mantenham. Uma colocação diferente essa, né? Neutros. Mas o livro aborda vou definir os objetos que vou trabalhar. Então, eu venho aqui, certo? Vou ter a palavra var, vou definir lado, área, é uma colocação diferente essa, né? Aqui eu tenho o que é a diferença? O livro aborda essa questão. Quando são de direito não.
separo eles por só de orientação a objeto. 2 pontos e vou dizer o tipo a qual ele pertence. Leram? Não, e daí? O que é que faz? Vai dar erro ali no quadrado. O que nós temos? Primeiro? De direito não. Só de orientação a objeto. Eu vou ter caractere e lógico. Oi? Certo? Então, e daí? A gente não vai poder ver todos eles ainda. Vai dar erro ali no quadrado, ponto e objeto? Ok? Primeiro? Bom, então o que acontece? Fui lá e declarei. Se eu colocar essa linha lá na linha 25, no lugar da linha que está Tudo que é argumento de entrada, eu vou fazer leitura. Então, vou fazer read. O argumento de entrada que eu tenho é lado. Então, e vou a ler linha lá. 43, não precisa deixar esse espaço que eu estou deixando. Se eu colocar essa linha lá na linha 25, a visualização, no lugar da linha que está no 25... Eu vou escrever, toda vez que eu vou escrever os argumentos de saída. Área e perímetro. E a linha 43, ele vai fazer o que ali? O que eu tenho aqui? Aqui no meio eu vou ter que calcular como é que eu calculo a área e o perímetro. Com base no lado de um triângulo, eu consigo calcular a área e perímetro, correto? Então eu tenho o quê? E aí? A área de um quadrado é dado por lado vezes lado. Então, vou dizer que área, ele recebe, a gente coloca 2 pontos igual. Vai receber o quê? Lado vezes lado. Dessa forma eu calculo a área. E o perímetro? Perímetro é calculado por 4 vezes. Então, é a mesma coisa que dizer que é 4 vezes o lado. Ok? De uma forma geral, um programa, um trabalho que eu pedi, uma prova, isso aqui é suficiente. Certo? O que acontece? Eu vou vir aqui, tem essa flechinha de play, né? E eu vou dar run, vou mandar executar. A hora que eu mando executar, 42, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir essa tela. Em princípio vai ficar o cursor lá. Né? O cursor está piscando, na verdade ele está pedindo o que foi colocado lá. O que foi colocado é que ele vai ler. Aqui está no programa, certo? Certo? O quadrado ele faz o quê? Vou lá e coloco lá 5. Vira o resultado, né? Beleza. O que faz o quadrado? Então o que acontece? O quadrado eu não consigo visualizar. Certo? Aqui está no programa. Para evitar esse tipo de coisa, o quadrado ele faz o que faz no computador, a gente vem aqui e coloca uses CRT. Aqui, ó. Eu vou ter. Aqui, no caso, uses é que ele vai utilizar. CRT é o nome da biblioteca. Certo? Exatamente. Aí eu venho, posso vir aqui e colocar um comando. É a abreviação. Aqui, ó. As consoantes de clear screen. Eu tiro e vou deixar simplesmente que é a abreviação clear screen. Clear screen significa limpar a tela, certo? E aqui embaixo eu vou poder vir aqui e colocar, né? Então, chute do lado. Read, ler, key, tecla ou chave, certo? Que neste caso tecla. Não deu aqui, erro, para visualizar melhor, mas não executou ainda. Está sem, depois a gente fantástico, né? Então, vem aqui, coloco para executar, coloco o valor 5, ele mostra o resultado. Uau! Certo? Não deu erro. Mas é 2.5. Mas não executou se é lado vezes lado, é 5 vezes 5, vai dar 25. O que é que está ali? Isso aqui são casas decimais, aqui indica esse E, indica que é exponencial. A1 indica exponencial de 10, é equivalente a 10 aqui. Então é 2.5 o que é que está ali? 10 vai dar 25. Ele diz, certo? Aqui é 2.0 vezes E elevado a 10, vai dar 20. Né? Para a gente visualizar no outro formato, então a gente vem aqui e coloca uma máscara. Uma máscara, vou colocar 2.8, 2.2. Opa. Aqui. Então, no 42, na linha 42. Na linha 41, ele escreveu. Vou colocar diferente. Né? Na linha 36 aqui, vou colocar 3 aqui. Foi lido o valor do lado, certo? Ele foi lá e setou o valor do lado na linha 40, 42, na linha 42. Aí na linha 41 ele mandou escrever o valor da área e do perímetro. Se eu executar só aqui, ele escreveu a área e perímetro. Tela preta, foi lido o valor do lado. Coloca o valor lá, e setou o valor do lado na linha 40, certo? Mas ainda não sei o que aí na linha 41 ele mandou escrever o valor da área e do perímetro. Cria objeto, escreveu a área. Por que não deu erro ali? Para um bom entendimento, baseado no valor lido
na linha e coloca mensagens que vão facilitar a visualização. 38. Vem aqui, dá um write LN. Aí o quadrado cria objeto usou como sendo. Por que ele não deu erro comum? ali? Com o valor do não, lado. é porque esse é um que inicializa, né? Ele está inicializando. Esse aqui eu só chamei um construtor comum. Vou modificar aqui, vou dar ele write usou como sendo um método comum. LN. Ele vai ler LN. Daí ele criou, não, é porque esse é um que inicializou todos os valores, lado, área e quadrado. Esse aqui eu só chamei um construtor comum. Aí quando eu chamei a interface para escrever na linha 43, ele trouxe os valores. Então ele zerados, vai ler, daí ele criou, ele reinicializou todos os valores, lado, área e quadrado, certo? Aí e aqui embaixo, na hora de escrever, eu vou colocar um comentário. Ele trouxe os valores a área, zerados, porque... 2 pontos. Vou separar aqui a variável com vírgula. 44 ele cria um outro objeto. Vou colocar aqui na frente. Opa. Vou deixar um espaço aqui para não ficar junto. O perímetro 2 pontos, um espaço, separo por vírgula. Certo? Como o que eu colocar entre aspas simples, ele vai significar uma mensagem que vai compor a escrita, o write, mas ele não afeta o resultado. Ok? Então eu venho aqui, vou dar o run. Se eu coloco, entro com o valor do lado, já pede o valor correto, entro com o valor 5 novamente. O que acontece se eu tiver esse cara aqui? Se eu setar o quê? O que é o 6 aqui, e o 8 lá? No lugar se eu levar em consideração que eu tenho aqui, logo depois dos 2 pontos, 1, 2, o que acontece se eu 4, tiver esse cara 5, aqui? 6, 7, 8. Até aqui. Certo? Aqui, então ele considerou 8 caracteres daqui até aqui, sendo que ele colocou 2 decimais. Certo? Então se a gente olhar aqui no programa, vai verificar 2.8, 2.2. E eu tenho aqui no perímetro 2.6, 2.3. Então ele colocou 1, está instanciado, 2, 3, por isso 4, consigo fazer 5, isso. 6. Aqui, acho que se não me engano, tem um espaço aqui. Ó. E aqui? Tá? Voltou dessa forma, certo? Instanciei o quadrado aqui. Aqui, ó, no E, eu coloquei espaço aqui. Se eu mandar o outro aqui, eu coloquei junto. Aqui, tá vendo? Pra cá. Então, por isso que ele tem um espaço a mais aqui. E aqui? Tá certo? Voltou dessa ele forma. considerou 6 o quadrado aqui do jeito do 6 ele colocou 3 casas decimais. Se eu mandar, certo? Vou tirar daqui. Não, o pedido está lá em cima na linha 38. Então eu venho, leio uma tecla e ele termina o programa. Tranquilo? Pois não. Não, o pedido está lá em cima na linha 38. O LN é o que vai fazer. Ele vai fazer o quê? Muito claro. Uma nova linha. Então vamos dizer assim, ó, eu vou colocar aqui o LN aqui. Certo? Vocês observaram que eu tirei aqui, isso está claro. Coloquei o método, muito claro, viu o que ele fez? Lá no ProtectEdge. Mudou alguma coisa? Vocês observaram que eu tirei aqui, ó, eu coloquei write LN. Coloquei o método. Foi ler na linha de baixo. Lá no ProtectEdge. Ele escreveu e criou uma nova linha. O write está primeiro, então ele escreve. LN vem depois. Então, depois que ele escreveu, ele pulou para a linha de baixo. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, certo? vamos considerar assim, então, tem um quadrado instanciado, certo? Eu tiro aqui. Aí eu venho aqui e coloco eu não preciso colocar o LN no write aqui, porque ele já leu. Depois que ele leu, ele pulou para a linha de baixo. Tá, então, mas se eu tiver aqui, por exemplo, vamos considerar assim, tem um quadrado instanciado, certo? Aí eu venho aqui e coloco lá o quadrado. Esses detalhes, tipo essa situação, é o detalhe assim que você pode pegar em casa. Eu tenho que brincar. Coloca, tira. A ideia, vamos dizer assim, o laboratório de você fazer experimentos, se fosse laboratório de química, você poderia explodir alguma coisa. Certo? Aqui eu tenho a situação, Pascal, você não vai formatar teu HD, você não vai criar um vírus, você não vai matar ninguém. Aí eu venho, tiro eles do ProtectEdge. Você pode fazer esses experimentos de brincar, tipo esse aqui que eu fiz agora. Coloca. Aqui eu tenho aí volto, várias hipóteses, vai acontecer de dar um erro. Volto aqui no programa, vai apagar, quadrado, ponto. Aí eu venho, tiro eles do ProtectEdge. O Pascal não formata HD, não estraga memória, não estraga o sistema operacional. Daí eu tenho acesso. Tranquilo. Podem brincar no programa, porque ele está no quadrado, ponto. Tranquilo até aqui?
Bacana? Aí eu posso vir aqui e, ao invés de colocar lá... A gente tem que lembrar algumas coisas. Quando a gente desenvolve um programa, a gente não está fazendo um programa que seja só para um dado valor. Aqui dentro public, né? Um hábito comum que aí eu posso vir aqui quando vai fazer programa é, de repente, colocar lá, em vez de lado aqui, vem aqui e coloca o 5 lá, por exemplo. Eu posso colocar 5 aqui, coloca e vai dar a diferença aqui pra gente? Private, certo? Mas funciona o programa? Sim, vai calcular para o valor 5. Mas a ideia do programa é que ele calcule para qualquer valor, né? Eu calculei ali para 5, mas eu poderia vir aqui e colocar 3. Deu 9, deu 12. É isso que certo? quer ver? Poderia vir aqui calcular um quadrado qualquer e vir aqui e colocar lá, sei lá... Entenderam a diferença de colocar dentro de uma cláusula ou de outra? Certo? E vai calcular o valor baseado. Isso que queria ver? Tem que calcular o resultado de acordo com o valor que eu der a entrada, ele para qualquer valor que eu colocar, tem que gerar um resultado compatível com aquilo. Entenderam a diferença de colocar dentro de uma cláusula ou de outra? Para minimizar trabalho, não é isso? Para que serve o computador? Para que a gente mexe com programação? Né? Para facilitar a vida de um trabalho, de um esforço, vamos dizer assim, matemático, ou de um esforço muito repetitivo? Vamos dizer assim, só para ter uma base. Se você levar em consideração que um supermercado, vamos dizer, um fato da vida, um Big, sei lá, tudo tranquilo, supermercado. Se você tivesse que controlar o controle de estoque na base da calculadora, Hélio, ia ter que ter muita gente para fazer esse controle de estoque, né? Não vou chamar. Mesmo que seja uma venda lá, chegou um cliente lá com um carrinho lotado. Se tiver que somar tudo na calculadora ali, se errou um número ali no meio, o que acontece? Complica a vida, não é isso? E a chance de digitar um número errado e fazer uma conta errada e você pagar uma conta errada é grande, não é? Então, bom, se os preços, mesmo com a tecnologia, acontece de repente está com o preço errado. Tem a questão do clone. Então, quando você vai no mercado, é razoável você olhar se o valor que está aparecendo na hora que passa o item bate com o valor que você viu lá na gôndola, certo? Eventualmente não bate. Certo? Aí você chama o gerente, pega para ver. Está bem claro que a gente viu nesses 3 primeiros capítulos aí, ele vai da ver o que tem que fazer. Direto, como ele funciona, então, veja bem, ele rodando se levar em consideração que operações como essas são corriqueiras hoje, usando computador... Está bem claro que a gente viu nesses 3 primeiros capítulos a respeito da orientação a objeto, como ele funciona. Então, quando eu tenho um trabalho muito exaustivo, seja ele repetitivo, né? Vamos pegar um outro exemplo. Jogar para outra semana. Pois dessa vez não vai cair, porque o que é uma empresa de grande porte que tem muitos funcionários? Está marcado, teve aula, que vocês acham que é uma empresa na região que tem muitos funcionários? Tranquilo? Primeiro, jogar para outra semana e jogar o capítulo. Uma quantidade bastante grande de funcionários, certo? Fazer o cálculo da folha de pagamento de uma empresa como essa é um processo delicado. Tem muitas regras. Tranquilo? Tem benefícios. Embora o capítulo 4 é tudo que a gente já viu. Se fosse fazer todo esse cálculo na mão, como é que ia fazer? O capítulo 4 é que ele tem bastante exercício para fazer, né? Então, são cálculos complexos, são cálculos delicados, que tem que estar... Embora o capítulo 4 é tudo que a gente já viu dentro da programação. Independente se eu tenho 10 funcionários, eu tenho 1000 funcionários. A questão é que ele tem bastante exercício para fazer, né? Entendido também a questão que eu posso chamar o constructor, usando para de chorar. Beleza, então vamos dar sequência. Alguém tem alguma dúvida? Destructor também posso fazer. Tá tranquilo? Então, beleza. Isso aí. Então vamos lá. Então, seguindo lá, também a questão que eu posso chamar o os valores usando como não faz da base e altura fazer, de um porque triângulo, senão acaba o programa. Destructor também posso fazer. Esse foi o que a gente fez no salão. É isso? Não. Vamos deixar ele documentado aqui, né? Nem precisaria, né? Mas deu para dar uma reflexão a respeito disso. Vamos salvar esse cara aqui, fazer, porque senão acaba o programa, né? Por isso, não é LP3 para vocês, LP1 quadrado. Tem um detalhe aqui, ó. Eu salvei ele lá, certo? Deu para dar uma reflexão a respeito desses processos, né? Compilei ele, né? Ó. Eu venho lá na pasta onde está LP1, eu tenho aqui, ó, quadrado. Aqui, ó. Que dia que é hoje? Que hora que é agora? Então, data de hoje, ok? 9h34.
Esse aqui é o programa que ele gerou do que a gente acabou de fazer. Então eu venho aqui, clico 2 vezes aqui, ó, ele abre o programa sem eu precisar ter o Lazarus. Ó. Certo? Eu venho aqui, entro com outro valor qualquer, ele vai lá e me calcula. Certo? Então, eu tenho aqui um programa executável. Eu não estou com o Lazarus aqui, eu estou no Explorer do Windows aqui, e eu simplesmente cliquei 2 vezes aqui para mandar executar. Tá certo? Então, você tem o executável dele ali que você pode utilizar. Tá claro? Tá, então vamos lá. Então, salvei ele. Se eu compilar antes de salvar, ele não vai gerar o executável, tá certo? Você tem que salvar ele e depois compilar. Tá? Eu vou vir aqui no novo, programa simples de novo, tá? Em vez de ser quadrado, agora então, triângulo. Ok? Quem quer argumento de entrada no triângulo? Ó, vamos dizer, cateto oposto, cateto adjacente. Quem quer argumento de saída? Área, perímetro. Ok. Eu tenho os objetos. Quais são os objetos que eu vou ter? Cateto oposto, cateto adjacente, área, perímetro. Eles são tipo? Real. Ok. Então, fatalmente, eu vou vir aqui, vou ler cateto oposto, cateto adjacente. Eu vou lá no final, eu vou mandar escrever área e perímetro. Certo? Seguindo o padrão, vou ter que vir aqui e calcular a área e perímetro. Área, eu vou calcular como? Cateto oposto vezes cateto adjacente. E o perímetro? Eu vou precisar de uma outra ferramenta que é uma variável para hipotenusa e calcular a hipotenusa. O perímetro de um triângulo é a soma dos seus lados. Ali na área está colocando dividido por 2. Ah, olha só, tem alguém prestando atenção? Dividido por 2. Então eu tenho o quê? Eu tenho perímetro, é calculado de que forma? Cateto oposto mais cateto adjacente mais a hipotenusa. Mas eu tenho hipotenusa? Não. Hipotenusa é argumento de entrada, então? Não. Ele é argumento de saída? Também não. Ele é o quê? Um auxiliar. Certo? Sendo auxiliar, eu vou declarar ele aqui nos objetos, mas eu não vou colocar ele como argumento de entrada nem argumento de saída. Eu consigo calcular a hipotenusa tendo cateto oposto e cateto adjacente? Consigo. Então, a hipotenusa recebe raiz quadrada, que é SQR de quem? Cateto oposto vezes cateto oposto mais cateto adjacente vezes cateto adjacente. É isso? Ah, tem certas coisas nos exercícios que eu não entendi o que era. Tem um negócio bacana, moçada. Chama Google. Você coloca lá, cara, ele brota qualquer coisa que você coloca lá. Às vezes até traz um vídeo te explicando. Já viram isso? Fantástico esse negócio, né? Eu recomendaria que vocês passem a usar esses negócios aí. Não entendi o que é cálculo de custo? Vai lá e coloca no Google lá. Ele vai responder para vocês. Fica tranquilo. Certo? Na nossa área, nessa área de TI, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Certo? Não entendi direito? Vamos pesquisar. Certo? Todo mundo sabe tudo? Não, todo mundo não sabe tudo. Mas vai ter que pesquisar? Vai ter que pesquisar. E hoje realmente tem vídeo, tem material explicativo, e aí parte para
Se você não entendeu direito, você tem um colega do lado aí, manda ver aí. Não é para brigar, não é para entrar na porrada, tá? Só para trocar uma ideia, certo? Mas esse é o caminho, porque a gente está numa área que a gente não sabe tudo. Nem é pretensão que alguém saiba tudo, certo? Mas tem como pesquisar e correr atrás e entender como é que a coisa funciona, né? O que não pode é dizer assim, eu não sei o que é isso, então não vou fazer. Não dá para a gente encarar dessa maneira, tá certo? Bom, aqui eu fiz o programa do jeito que está aqui, é o que pode servir para uma prova, para um trabalho, certo? Vamos colocar o restante do que a gente precisa, né? Então, eu venho aqui, vou colocar um right. Aqui eu vou, é simples. Entre com o cateto oposto. 2 pontos, ponto e vírgula. Eu vou desmembrar esse read aqui para ficar bacana ali, tá? Vou colocar assim. Aqui eu vou colocar ln, tá? E aqui eu vou dar o right. Entre com o cateto adjacente. Fecha aspas. E ele vai fechar aqui. Vai dar um read ln no cateto adjacente. Ok? E aqui ele vai colocar da mesma maneira área, vírgula, 2 pontos 8, 2 pontos 2. Aqui entre aspas, perímetro e vírgula, 2 pontos 8, 2 pontos 2. Aqui o read aqui. Ok? O que faltou? Hã? Se eu não colocar o CRT, o que vai acontecer? O que acontece se eu não colocar o CRT? Não fizeram esse teste? Hã? Faça um teste em casa, depois. Não entende porque não foi declarada pelo CEP de Já aconteceu isso, né? Não? Então vamos ver lá. Vou colocar 3 e 4. Acho que não deu certo, né? O que aconteceu? SQRT. SQR faz o quê? Eleva ao quadrado. Certo? Aí então, vem aqui. 3, 4. Vamos deixar claro uma coisa. Eu fiz o programa, compilou, deu certo. Apareceu o número. Não é o que aconteceu agora há pouco? Tá certo o meu programa. Tá certo o programa? Não tá certo o programa. Certo? É aquela ideia que o Toninho explica lá de limites lá, não é? Ele vai tender a chegar a infinito lá, não é isso? Então, quando você vai fazer um programa como esse, você tem que ter a ideia de que o número que vai aparecer ali não pode ser um número absurdo. Certo? Tem que ter a noção, a ideia de vocês terem disciplina de cálculo é para ter essa noção de que as coisas que vão estar sendo feitas, ela tem uma tendência a chegar a alguma coisa próximo de alguma coisa. Não pode ser um número... deu certo, compilou, apareceu o número lá, está certo. Parece fácil, né? Mas é como a da equação de segundo grau que a gente fez. Certo? Parecia que estava certo, né? Mas ele tem que fazer para qualquer valor, certo? Agora, está certo? Se eu pegar 3 e 4, a hipotenusa vai dar 5, né? Que é a conta que a gente fez ontem no 4, né? Então, se é 5, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Dá o perímetro, certo? 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá 6. Tranquilo? Entendido o processo? Viu que ficou certinho ali, né? Deu a mensagem em cima, leu ali, já escreveu embaixo, tudo bonitinho, né?
Tranquilo? Tá. Seguindo. O que vocês querem que resolva aí agora? A 8? Essa aqui? Então vamos resolver. O restante aqui foi de boa. Então vamos lá. A 8, na verdade, ela só é trabalhosa, porque ela é simples. Sim, mas tem fatorial no Pascal? Tem como colocar um fatorial de qualquer número ou tem que fazer ele... Tem que fazer um por um? Um por um. Fatorial de 10, 10, 9, 8. Isso. Nós vamos ver a estrutura de repetição depois. Na hora que chegar na estrutura de repetição, daí a gente faz o fatorial. O fatorial é um clássico, na realidade. Certo? Como eu disse na aula de ontem, nós tem certos conteúdos que a gente está trabalhando aqui, que nós vamos trabalhar ainda nesse semestre, mas ele está servindo só de base para estar familiarizado com ele depois. Diego. Cálculo da área aqui. Pois é, aí vem a questão. Será que se eu colocar o parênteses antes e depois vai fazer diferença? Nesse caso não, porque ele lê da esquerda para a direita. Neste caso, ele vai executar, quando eu tenho a mesma prioridade, como a divisão e a multiplicação estão no mesmo grau de prioridade, ele vai executar da esquerda para a direita. Então, ele vai pegar CO, vai multiplicar por CA, o resultado que der, ele vai dividir por 2. Então, no caso, não vai fazer diferença. Tem casos que faz diferença, certo? Aí os cuidados que realmente tem que ter. Então, neste caso em particular, eu não preciso necessariamente fazer. Faria diferença, porque você fazer só a raiz quadrada de CO e multiplicaria pelo resto. Certo? Então, neste caso em particular, não teria necessidade de fazer. Mas tem determinadas situações que a gente precisa tomar cuidado. Tranquilo? Tá. Então, vamos ao oitavo, né? Tá salvo aqui. Novo. Programa simples. Não tá. Vamos salvar. Tá. Como é que nós vamos chamar essa questão aqui? Valor X. Observe o seguinte, neste caso aqui em particular, o X é um argumento de entrada, tá? Porque fornecido o valor de X, fornecido significa que vai ser lido, certo? Tá ok? Bom, então o que a gente faz aqui, ó? Então, programa aqui ficaria tipo S, certo? Porque o resultado que ele pede é S, né? Só que se eu colocar S aqui, eu não vou poder usar S como sendo a variável, certo? Né? Mas se colocar valor de S, valor S... eu ia colocar exec 8S. Exercício 8. Poderia deixar até sem o S, inclusive. Certo? Tudo bem? Quem quer argumento de entrada nessa questão? X. Quem quer argumento de saída? S. Ok. Então, eu vou ter lá X, S. Do tipo real. Ok. O que eu vou ter aqui? Então, eu diria assim. Eu vou ter que ler o X. Lá embaixo, vou dar um write em S. Ok. Vou colocar já as máscaras aqui. Aí o que ocorre? Para mim fazer o cálculo, supostamente, eu tenho que o S recebe, começa com quanto? Deixa eu encolher esse cara aqui. Fechar esse cara aqui. E trazer ele para cá. Certo?
Então, eu vou dizer assim, ó, primeiro, eu vou dizer que meu S recebe 0, ok? Aí eu vou dizer assim, que meu S recebe S, que é o valor que eu já tenho com ele, mais 2 vezes x dividido por 1. Tudo bem? Ele pega 0, daí pega 0 mais 2x divide por 1, que é um fatorial lá. Certo? Aí eu vou dizer assim, ó, o S recebe o S, menos 4 vezes o x dividido por 2 vezes 1. Aqui eu preciso ter parênteses, certo? Aqui não necessariamente precisaria ter, porque ele ia resolver ele antes, certo? Mas vamos colocar para a gente não ter problema, tá? Ele fez o termo do 4. Aí eu vou dizer que o resultado que eu tenho vai receber o S mais 6 vezes o x dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Na verdade, o 1 eu não precisaria colocar. Tudo bem? Só para ficar fiel à questão, certo? E S recebe S menos. É menos? Menos. 8 vezes x dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ali está um igual. Oi? Ali está um igual, não subtração. Ah, desculpa. S recebe S mais 10 vezes x dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Tudo bem? O que a gente usa aqui? Ó? Na verdade, poderia colocar tudo na mesma linha? Poderia. Poderia colocar tudo na mesma linha. O que eu fiz aqui foi simplesmente dizer, ó, o meu S começa com 0 e vou trabalhar ele de acordo com cada... posso colocar aqui o parênteses aqui? Aí ele fica igual aos outros, certo? Que é o 2x dividido por 1 fatorial, mais menos 4x dividido por 2 fatorial. Aqui está deslocado, certo? Semestre, pro ano que vem eu vou deixar ele arrumado, bonitinho. Tá? Beleza? Tranquilo? Professor, ali o S recebe o S mais fatorial, todos os S são 0? Não. Aí ele vai pegar de cada linha. Aqui o S, aqui o primeiro vale 0, certo? O segundo, dependendo do valor, ele vai calcular, vai pegar 0 mais o resultado dessa conta. Quando chegar na próxima linha aqui, o resultado da linha anterior vai pegar aqui e vai subtrair aqui. Certo? Entendido? É que aqui não é, se fosse na matemática, né, vamos dizer assim, S igual a S mais alguma coisa. Existe isso na matemática? Não. Na matemática não existe a igualdade, certo? Só que no nosso caso aqui em particular, não é uma igualdade. Nós estamos fazendo uma atribuição. Ele vai pegar o valor que tem dentro dele, vai fazer a conta e vai guardar o resultado no mesmo lugar, certo? É isso que ele vai fazer. Por isso não há uma igualdade, né? É um pouco diferente da matemática em si. Mas eu poderia não colocar S recebe 0 e calcular S igual. Poderia? Não estaria errado. Não. Então vamos colocar lá, como é que é aqui mesmo? O CRT. E aqui como é que era mesmo? C.
Vamos colocar já aqui o right entre com o valor de x. Aqui eu vou dar o read ln. E aqui vírgula aqui. Daí vem aqui e coloco read aqui. Qual a necessidade de pôr key screen embaixo do begin? Oi? Qual a necessidade de pôr o key screen embaixo do begin? Nesse caso aqui em particular não tem necessidade, não vai fazer diferença, porque sempre eu vou começar o programa zerado, certo? Mas eu tenho situações onde eu posso trabalhar com ele que eu preciso limpar a tela para mostrar um novo valor. Aí eu quero que apague aquele que está lá e ele vai colocar um novo valor. Se eu colocasse embaixo da linha 11, ele apagaria o entre com o valor de x, calcularia e mostraria o valor de s. Se eu apagasse? Se eu colocasse o key screen embaixo da linha 11. Assim. Aí ele apagaria, você entraria com o valor de x, ele apagaria. Vamos fazer o experimento, né? Vamos fazer o experimento. Isso que eu digo para vocês que chega em casa, vocês não vão formatar o computador, não vão conseguir criar um vírus com ele, fiquem tranquilos, vai lá e faça uma operação dessa e põe para executar. Certo? Então, entre com o valor de x. Quanto? Oh! Oh! Tá certo? A ideia é de vocês pegarem o computador e realmente a programação, a ideia da programação em si, é você brincar, certo? Fazer essas questões de colocar comando, ver o que acontece e provar realmente as coisas que você quer ver, certo? E, como eu disse, no Google lá tem umas coisas fantásticas, cara. Você consegue encontrar. Mas fica tranquilo, se vocês não acharem o suficiente, eu vou achar para vocês algumas coisas bacanas para vocês fazerem. Certo? Entenderam aqui o que ele fez? Tá aí. Mais alguma outra questão aqui? A 7. Beleza. Um comerciante deseja saber qual é o lucro percentual que ele está tendo com a venda de mercadorias. Calcule o lucro percentual de uma mercadoria ao serem fornecidos o preço de compra e o preço de venda da mesma. Certo? Então, é assim, eu comprei o produto por 100, vou vender por 130, qual que é a minha margem de lucro? Quanto? 30. Comprei meu produto por 50, vendi ele por 65. Qual a minha margem de lucro? 30. Então, sempre vai dar 30, né? É isso? Manda colocar lá 30 e tá tudo certo, né? Tá, vamos lá então. Novo. Programa simples. Tamanho da letra aí tá bom, né? Para vocês enxergarem, né? Vou chamar esse de lucro percentual. PER. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quem quer argumento de entrada nessa questão? Preço de compra e preço de venda. Quem quer argumento de saída dessa questão? Lucro. Bom, esse tipo de coisa aqui, eu recomendaria vocês fazerem como a gente acabou de falar agora há pouco. Eu tenho lá compra igual a 100, venda igual a 130. Como é que eu chego
quanto que é o lucro. Pego venda, tiro compra e está tudo certo. É isso? Vai dar 30? Não vai dar 30? Ah, não é essa a primeira? É. Então, daí eu pego lá, se eu levar em consideração que eu tinha lá, quanto que era? 65 menos 50, deu 30? Não. Deu 15. Mas o lucro percentual que eu estou procurando tem que dar 30. Não é isso? Então, muito cuidado com se enganar com os números aqui, né? Pega um número que dá certo a conta lá, pá, tá certo meu programa. Certo? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Como é que faz aqui então? Se eu tenho o lucro percentual para encontrar aqui, como é que eu encontro? Tem a ver venda menos compra. Realmente tem a ver venda menos compra, certo? Mas para mim chegar a essa conta, eu tenho que fazer o quê? Vou usar de... É venda menos compra dividido por... compra. Certo? Venda menos compra dividido por compra. Né? Isso pode ter variação do meu programa aqui, que ele pode gerar assim, né? Eu posso ter venda dividido por compra menos compra dividido por compra. Posso fazer assim, desmembrar ele? É válido essa operação? Desde que eu tenha o sinal de menos aqui, sim, né? E isso daí pode gerar uma outra situação em que eu vou dizer assim, venda dividido por compra. Compra dividido por compra dá quanto? Não importa o valor que ele é, ele dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, posso dizer que é venda dividido por compra menos 1. Ou seja, se eu pegar 130 dividido por 100, dá quanto? 1,3. Menos 1? 0,30. Vezes 100, 30%. Certo? Isso aqui tudo vezes 100 vai dar o lucro percentual. Tá certo? Eu vou... Uma coisa básica na hora de fazer um programa. Se você não entendeu o que é o enunciado, você não consegue fazer o programa. Tá clara a situação? Se você não entendeu direito o que a questão está pedindo, o que ele está oferecendo, não adianta você colocar código lá que não vai gerar o resultado. Certo? Então, seja o problema que você tiver para fazer, primeiro você tem que entender o que tem que ser feito. Certo? Se você não sabe como é que faz, pergunta. Pesquisa. Tem que entender como é que a coisa funciona. Tá claro? Entendeu? Aí fica mais fácil de fazer. De preferência, como eu estou fazendo aqui, faça com valores, para você ter uma noção se a coisa vai estar correta. E na hora de você testar se o programa está certo, esses valores vão servir de base para você verificar. Tudo bem? Então, isso que está aqui é a fórmula que eu preciso utilizar para calcular o lucro percentual. Onde que eu vou colocar esse cara aqui? Então, vem aqui, eu vou ter lá, compra, venda, lucro, do tipo real. Beleza. Eu vou ler
Já vou colocar ele separadinho, né? Rede LN aqui. Rede LN aqui. Aí eu vou fazer o quê? Lucro vai receber venda dividido por compra menos 1 vezes 100. Eu vou dar o write aqui. Aqui eu vou dar o write ln write entre com o preço de compra. E aqui eu vou dar o write. Se a gente fizer write compra e venda e logo abaixo o read compra e venda e lê e venda, não? Não. Tem que ser um para cada um? Tem que ser um para cada um. Write read, depois write read. Não, você pode colocar a mensagem dizendo que você está pedindo compra e a venda, certo? Mas eu posso, por exemplo, colocar compra, escrever compra, e embaixo leia compra e venda, ou tem que ser cada read para... Cada rede com seu write. Eu posso colocar um read para duas? Pode. Depois de colocar os dois writes? Ele vai poder colocar, pode, só que ele vai ficar deslocado, né? Só para ele ler a compra e a venda vai ficar deslocado? Vai. Poderia não usar o LN aqui. Se não usar o LN, mas igual tem que colocar ele na sequência, senão não vai bater. Certo? Melhor com o LN mesmo, senão ele vai ficar tudo juntinho lá. Tá? O que está aqui para baixo, aqui, ó, para mim, na verdade, não vai afetar. Então, vou colocar entre chaves, né, como aqui em seu argumento de entrada e argumento de saída, que significa comentário. Mas se não colocar chaves, afeta? Aqui eu acho que nem afetaria, porque já tem o end, né? Já tem o end. Aqui o que vai afetar é que não coloquei o read key lá. Isso vai afetar. Então, preço de compra 100, preço de venda 130. Viram o resultado? Pô, piscaram, né? Então. Então, use CRT e aqui embaixo read key. Então, vem aqui e executa de novo. 100, 130. Vixe. Por que deu errado? Parênteses. O que é que está errado aqui? Ele vai multiplicar 1 por 100 e o resultado ele vai subtrair daqui. Certo? Que não é o correto. Né? Então, aqui eu tenho que colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui. Certo? Na matemática, se colocar simplesmente os números lá, ele vai gerar um valor, né? Mas eu preciso que ele pegue venda menos dividido por compra, subtraia 1 e do resultado que der eu vou multiplicar por 100. Certo? Aí, dessa forma, então, 100, 130, 30%. Certo? Vamos pegar o outro caso lá, né? Deixa eu colocar os dois pontos aqui para ficar bonitinho. O outro caso lá que a gente tinha, compra 50, vendi por 65. Certo? O certo ainda seria aqui a gente colocar aqui um detalhezinho, né? Depois que a gente começa a programar, a gente fica meio perfeccionista lá, certo? Então a gente vem aqui, coloca um espaço aqui, coloca um percentual aqui assim. Aí fica show, certo? Então, senão não...
100, 130, ó, 30%. Aí ficou bacana, né? Bacana, entenderam? Joia? Bom, então a ideia é verificar os exercícios que tem aqui. Esse aqui está invertido, certo? Essa linha de cima vem para baixo, essa aqui vai para cima, certo? Vai dar certo a conta daí. Faz a 15. Faz a 15, essa aí. Ah, tá. É bem facinho. Essa é bem fácil. Você pode terminar na próxima aula. Só dá umas 35 linhas. Ela é só extensa, né? Mas vamos dizer assim, a ideia dessa aula, videoaula que a gente está fazendo nesse formato, primeiro, para a gente dar uma revisada naquilo que a gente já viu. Aí os colegas que não viram todos esses detalhes, já dá para captar uma parte desse processo, certo? Que eu acredito que facilita um pouco a vida. E exercitar. Então, a ideia não é a gente resolver todas essas questões hoje. A gente até pode resolver essas questões, mas numa outra aula, certo? E a ideia é que dentro dessa aula de hoje, nesse tempo que ainda tem, 30 minutos, que vocês possam exercitar um pouco esse processo. Bacana? Porque, vamos dizer assim, quando dá o erro em casa, aí o bicho pega, né? Se dá o erro aqui no laboratório, a gente consegue ajustar, certo? Se dá um erro diferente em casa, e aí, como é que faz? Não faz. Internet, né? Beleza? Tranquilo? Vou fechar a videoaula aqui. Acho que tá bacana até aqui? Todo mundo tem acesso ao material? Alguém tem alguma dúvida aí para esclarecer aqui? Tranquilo? Está muito devagar, né? Mas a gente tem que levar essa coisa nesse tempo. É o time, cada um tem um tempo diferente, mas a gente precisa levar mais ou menos nesse tempo. Beleza? Depois a gente acelera, fica tranquilo. Tá bom?